Galera, então a gente encerrou o assunto de multiplicação, vamos passar para divisão, certo? Vou começar com a divisão entre números inteiros, tá? Para facilitar um pouquinho, para a gente ir caminhando devagar, tá bom? Gente, divisão é muito parecido com multiplicação, muito mesmo. Na multiplicação, vocês lembram que a gente estava definindo o sinal primeiro, né? É assim na divisão também. Então, a primeira coisa é utilizar o que a gente chamou de regra de sinais. Lembra? Aquela mesma regrinha que a gente usava para tirar parênteses, para resolver multiplicação, é a regra que nós vamos usar aqui na divisão também. De acordo com essa regra, vamos lembrar? Mais com mais dava o quê? Mais. Mais com menos, o que que dava? Menos. Menos com mais? Menos. E menos com menos? Mais. A mesma regra a gente vai usar para dividir esses números, tá? Depois de usar a regra dos sinais, aí a gente faz o cálculo dos números, né? Então, aí sim nós vamos pensar nos números, tá? Então, vamos lá para um exemplo? É muito tranquilo. Eu costumo falar, os meninos sempre acham que eu tô brincando, mas não tô. Eu costumo falar que a divisão é igual, idêntico à multiplicação, só que ao invés de multiplicar, você divide. Mas é isso mesmo. A regra, gente, é a mesma, tá? É a mesma regra. Então, vamos lá para os exemplos. Ó, o primeiro exemplo que eu vou colocar aqui. Vamos colocar só divisões exatas a princípio, tá? Então, vou colocar só resultado aqui, só divisão que a gente consegue calcular. Então, vamos lá. Por exemplo, eu quero dividir o mais, sei lá, 49 pelo menos 7. O que eu faço? Primeiro penso no sinal. Um positivo com um negativo, mais com menos dá o quê? Dá menos, né? E agora penso no número. 49 dividido por 7 é 7. Difícil, né? Fala sério. Mais um. Se eu coloco 0, essa é muito boa, dividido por menos 3. Pessoas, 0 dividido por qualquer número dá sempre o mesmo resultado, não dá? Quanto que é? 0, não é? Toma muito cuidado com essa divisão, tá? Olha, porque assim, às vezes, o 0 aparece aqui, ó, no segundo número, aqui no segundo termo, e aí vocês falam que é 0. Isso não é verdade, tá? A divisão onde o 0 pode aparecer aí é aqui no primeiro termo. Existe 0 dividido por qualquer número, e o resultado disso é 0. O 0 não pode aparecer aqui, ó, tá? Se fosse, por exemplo, menos 3 dividido por 0, aí a gente teria uma divisão que não existe, tá? Aí é só escrever, não existe, tá bom? Agora, vocês viram que é bem tranquilo, né, a regra da divisão. Vamos lá, mais um exemplo. Só mais um, e aí eu falo de números inteiros, ou de números racionais, né? Se eu coloco, por exemplo, mais 85 dividido por menos 5. Aqui. A gente vai fazer mais com menos, que dá menos, e aí 85 dividido por 5, que dá 17. Viu só? Vamos falar agora dos números racionais. Os racionais, a regra é a mesma, tá? Assim, a regra é a mesma na questão de ser primeiro sinal e depois número, tá? Mas os racionais tem uma coisa chatinha que é trabalhar com fração e números decimais, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu só achar a minha caneta. Então, aqui, ó, entre números racionais, né? Eu vou colocar aqui, e coloquem no caderno também, que as mesmas regras se aplicam, tá? Então, as mesmas regras do quê? Dos números inteiros, tá? As mesmas regras se aplicam. Só que aqui a gente vai ter o trabalho extra de mexer com o número decimal, que é chato, né, gente? Mas eu vou começar com exemplos mais simples. E aí vocês já sabem que sempre que não quiserem... Ixi, que hora pra minha caneta falhar. Que sempre que vocês não quiserem
trabalhar com decimal, vocês podem transformar para fração, né? Tem que estar procurando outra caneta. Achei uma aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aí os exemplos. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante. Aqui, ó, eu coloquei só só divisões que eu encontrava um resultado bonitinho, né? 49 dava para dividir por 7, 85 dava para dividir por 5. Mas e se aparecer um caso como esse, ó? Se for menos 13 dividido por menos 2, o que vocês fazem? Por que eu tô falando isso? Porque 13 não dá para dividir por 2, né? Quando isso aqui acontecer, nós vamos usar os números racionais, tá? Então, como que a gente faz? Olha só, primeiro sinal, né? Menos com menos dá mais. Isso aqui permanece do mesmo jeito. Como 13 dividido por 2 não é uma divisão exata, aqui você tem duas opções. A primeira delas é, de fato, dividir o 13 por 2, encontrando um número racional, um número com vírgula, certo? Se você for fazer essa divisão aí, você vai encontrar o resultado 6,5, tá? Faz aí no caderno para vocês verem. O outro jeito de fazer, que eu pessoalmente acho bem menos trabalhoso, é você indicar o resultado na forma de fração. Porque lembra que fração representa divisão? Se eu quero fazer 13 dividido por 2, eu posso simplesmente escrever 13 sobre 2. Essa fração não dá para ser simplificada, então eu posso deixar ela desse jeito mesmo. Aí eu só defino o sinal. Como menos com menos dá mais, a minha resposta pode ser assim, ó. Percebe que fazendo desse jeito eu evito cálculo, né? Aí você pode escolher a maneira que você prefere. Se quiser fazer 13 dividido por 2, pode fazer e deixar a resposta em decimal. Mas, geralmente, em fração é mais fácil, tá? Pode deixar assim que eu vou aceitar do mesmo jeito, tá bom? Vamos mais um exemplo? Agora, vamos pegar números decimais de verdade para dividir, né? Vamos pegar o menos 8 dividido por mais 0,5. Vamos fazer esse? Ó, vamos pegar uma folha de rascunho aí, deixa eu ver se eu acho uma aqui também. E aí a gente vai fazer esses cálculos, esse cálculo da divisão, porque geralmente é o que, assim, eu percebo que vocês têm mais dificuldade, tá? Vamos lá. O cálculo que a gente quer fazer ali, ó, é a parte numérica, né? É 8 dividido por 0,5, certo? Agora a gente fala do sinal. Para fazer uma conta como essa, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar essa vírgula, né? E como eu tiro essa vírgula? Primeiro, contando quantos números aparecem depois dela. Percebe que aqui aparece um algarismo só? Essa quantidade é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar aqui, ó. Tá vendo? Fazendo isso, acrescentando um zero aqui, eu posso tirar a minha vírgula. Então, aqui fica 80 dividido por 5. Essa divisão você faz normalmente. Então, a gente começa pegando 8. 8 dividido por 5 mais próximo dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Vou descer o zero, tá vendo? Aí, aqui vai dar 6. 6 vezes 5 dá 30 mesmo. E o resto zero. Tá vendo só? 80 dividido por 5 é 16. Então, 8 dividido por 0,5 também vai ser 16. Aqui, ó. O resultado dessa conta, a parte numérica dele é 16. Falta definir o sinal. Mas para definir o sinal, eu faço menos com mais, que eu sei que dá menos. Então, isso aqui é menos 16. Certo? Os cálculos, aquilo que eu fiz ali no rascunho, vocês podem deixar para fazer em rascunho também, tá? Na hora de fazer prova, alguma coisa assim. O que me interessa é isso aqui, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Letra C agora. Vou pegar mais vírgula, tá? Vou deixar mais vírgulas aparecendo, para a gente poder relembrar como faz essas divisões. Vamos supor que eu pegue menos 16 dividido por... não vou pegar 16, não, vou pegar 1,6, menos 1,6, dividido por 0,2, assim, pode ser, né?
Lembra que eu falei que a primeira coisa que eu ia procurar era tirar essas vírgulas? Naquele primeiro exemplo que eu fiz, esse aqui, ó. Esse aqui, que era 8 dividido por 0,5, né? Aqui eu só tinha vírgula nesse número, no divisor, tá vendo? Eu só tinha vírgula aqui. Quando você só tem vírgula em um desses termos, a gente faz desse jeito que eu ensinei. Então, eu conto a quantidade de casas decimais e acrescento essa quantidade de zeros aqui no outro número. Se fosse, por exemplo, 0,5 dividido por 8, eu ia fazer a mesma coisa. Só tem vírgula aqui, tá vendo só? Então, eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Nesse caso, é uma, então eu viria aqui e colocaria um zero. Por que que isso é diferente desse cálculo aqui? Porque aqui, ó, nós temos vírgula nos dois, tá vendo? A gente tem vírgula nos dois números. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantas casas decimais aparecem nesses números. Aqui tem uma casa decimal e aqui também tem uma. Quando a quantidade de casas decimais é a mesma, a gente pode tirar a vírgula dos dois números sem fazer nenhuma outra alteração. Então, isso aqui, ó, eu posso deixar como sendo menos 16 dividido pelo quê? Por 0,2, que é 2. Não precisava nem ficar colocando parênteses, tá? Mas eu vou colocar só para vocês lembrarem que esse número aqui é positivo, tá? Então, percebe que aqui eu só tirei a vírgula, ó. O 1,6 sem a vírgula virou 16. O 0,2 sem a vírgula virou o número 0,2, que é 2. Tá vendo? Os números permanecem com o mesmo sinal, tá vendo só? Só tirei a vírgula normal. Então, aqui, ó, menos com mais vai dar menos. 16 dividido por 2 é uma divisão exata, dá 8, certo? Agora, o que acontece se a quantidade de casas decimais dos dois números é diferente? Vamos ver. Aqui, ó, se eu coloco menos, vou usar basicamente os mesmos números do item anterior, tá? Só vou mudar a quantidade de casas decimais. Vamos pegar o menos 1,6, só que agora eu vou dividir por mais 0,002. Aqui nós temos os dois números com vírgula também, só que um tem uma casa decimal e o outro tem 3. O que a gente vai fazer? O nosso objetivo aqui é igualar a quantidade de algarismos na parte decimal. Aqui tem 1 e aqui tem 3. Eu vou deixar os dois com 3 casas decimais. Como que a gente faz isso? Acrescentando zeros onde falta. Percebe que aqui, ó, que eu tenho um algarismo só, eu posso acrescentar zeros na frente desse número sem que ele altere o valor dele. Se eu tenho só um algarismo na parte decimal e eu quero 3, eu preciso acrescentar 2 zeros aqui, né? Eu tô falando rápido assim, gente, sem fazer nenhuma anotação, porque isso é uma revisão, tá? Vocês já aprenderam a fazer isso aqui lá no 5º ano, se não me engano, tá? A gente reviu no 6º ano e agora estamos vendo no 7º de novo, tá? Então, como é revisão, eu tô falando um pouco mais rápido. Mas, se ficar alguma dúvida, vocês não se esqueçam de deixar anotado que eu respondo na live, tá? Então, aqui, ó, vai ficar menos 1,6. Eu vou acrescentar 2 zeros para esse número também ficar com 3 casas decimais, igual esse outro que tá aqui, ó. Vendo? Percebe que agora os dois têm 3 casas decimais? Como essa quantidade é a mesma nos dois números, eu já posso cortar a vírgula. Então, a gente vai ficar com menos, olha, esse número sem a vírgula fica 1.600. E esse outro sem a vírgula, ó, fica 0,002, que é 2. Aí, a gente faz menos com mais, que é menos, e 1.600 dividido por 2, que é 800. Beleza? Vamos de fração agora? Se a gente tiver uma divisão entre frações, por exemplo, se eu tenho lá mais 3/5 dividido por menos 8/15.
você tá assim. Nós vamos lembrar da regra que nós estudamos também lá no 5º ano, viu? Que divisão de fração é você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Primeiro, antes de fazer isso, vamos pensar nos sinais, né? Então, ó, mais com menos vai dar menos, então vou colocar um menos aqui. Aí eu vou fazer o cálculo da parte numérica, que é da divisão de frações. Lembrando dessa regra que eu falei, que eu preciso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É quando você vem na fração, passa o número de baixo para cima e o de cima para baixo. O inverso de 8 quinzeavos é 15... eu falei errado. O inverso de 8 quinzeavos, agora sim, vai ser 15 oitavos. Tá vendo? É só você trocar de posição. O de cima você passa para baixo, o de baixo você passa para cima. Por que eu não tô me preocupando com sinais? Porque eu já coloquei o sinal do resultado, tá? Isso aqui, ó, você resolve como uma multiplicação normal, uma multiplicação de frações, como a gente estava vendo já. Eu posso simplificar o 15 com 5, né? Ó. Posso simplificar esse cara com esse. Consigo dividir todo... Ixi, minha caneta... Esqueci que ela tinha falhado. Eu posso dividir esses dois números aqui por 5, ó. Dividindo eles por 5, a gente vai achar que o 15 vai ficar 3, né? E o 5 vai ficar 1. Aí, a gente faz a multiplicação normal. 3 vezes 3 vai dar 9. E 1 vezes 8 dá 8. Então, eu levo ele pra cá, ó. A resposta é menos 9 oitavos. A resposta é essa aqui, tá? Vou até destacar para vocês não acharem que a resposta é essa. É essa daqui, tá? Eu fiz a conta de divisão, mas lembrei de fazer mais com menos, que dá menos, tá bom? Vamos misturar os dois, decimal com fração, pra gente ver o que vira. Vamos colocar menos 0,01 dividido por menos 2/3. Sempre que tiver decimal misturado com fração, a dica que eu dei para vocês foi de transformar o decimal para fração, sempre, né? Então, 0,01 na forma de fração é 1 sobre 100, porque ele tem duas casas decimais. Então, isso aqui vai ser, deixa eu fazer de vermelho, 1 sobre 100. Esse 1 sobre 100 é negativo, eu tenho que conservar o sinal. Então, é isso aqui, dividido por menos 2/3, certo? Vamos pensar no sinal. Menos com menos dá mais. Agora, vamos pensar nos números. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esquece o sinal desse aqui, porque eu já falei do sinal. Vou prestar atenção só na fração. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2, né? Passo de cima para baixo, de baixo para cima. E agora eu faço essa multiplicação. Como não tem ninguém para simplificar, eu multiplico normal. Isso aqui vai dar mais 3/200. Beleza? Viram só como é tranquilo? Essas regrinhas, gente, de divisão de frações, divisão de decimais, como eu disse, é uma revisão, tá? A única novidade é que agora a gente tem que considerar os sinais. Para quem não se lembra de como fazer essas divisões de números decimais, como fazer divisão de fração, eu vou deixar um videozinho aqui embaixo, lá no aplicativo, né? Vou deixar um videozinho extra, tá? Só assiste quem tiver com dificuldade nisso, tá bom? Quem lembrar como fazer essas divisões aqui, não precisa assistir, não. Tá joia? Abraço, galera. Fica com Deus, então. Qualquer dúvida, não se esqueçam de me perguntar na nossa live do Instagram. Tá? Tchau, tchau.